Bonjour, sejam, sejam todos bem-vindos ao Núcleo Assistencial Paz e Amor em Jesus, no nosso trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, do domingo às 9h15 da manhã. Para que a gente comece o nosso trabalho, alguns avisos necessários que a gente preste. O primeiro deles, nós viemos aqui buscar um tratamento, buscar a felicidade de todos nós. E existe uma recomendação para que todos nós desliguemos os nossos celulares. São 45 minutos de atividades que vão acontecer aqui. 45 minutos para nós, para cada um de nós. Então, vamos deixar... Hoje ele está brincando comigo. Então, vamos deixar o nosso celular quietinho, desligado, para que a gente possa se concentrar em todas as atividades que serão feitas. Um segundo aviso. Vocês, ao chegarem, vocês receberam lá na porta uma cartelinha com um número que vamos fazer um sorteio do livro do mês, que é o livro recomendado pela nossa diretoria de doutrina, Jesus em Nós. Então, esse numerozinho, no final do trabalho, a gente vai proceder no sorteio. E a gente solicita, ou requer, ou requeremos, que ao final do trabalho, devolva para a pessoa lá na porta, a Cleusa, que está lá, gesticulando, para que a gente possa reutilizá-lo no mês que vem. Tá ok? E, semanalmente, a nossa equipe de eventos sempre prepara um prato que é vendido, é comercializado aqui na nossa porta, né? A renda dessa venda, ela é utilizada para a manutenção da nossa Casa de Paz e Amor em Jesus. As despesas são grandes, pelo tamanho da casa, que vocês podem ver, né? Então, isso é uma das ações. E hoje o prato selecionado, preparado pelo pessoal, foi lasanha, com 2 recheios. O primeiro recheio é presunto e mussarela com molho bolonhesa, e o segundo recheio é molho 4 queijos com molho branco de cobertura. Então, o pessoal sempre procura também fazer aquele prato para quem gosta de uma dieta, digamos assim, vegetariana ou isenta de carne, né? E aquela que o pessoal que não precisa, não quer e aceita fazer a dieta com carne. Então, são as duas opções. Nós temos uma pessoa lá na frente que está responsável por fazer essas vendas, tá ok? E dezembro chegou, né? Passou rápido esse ano, muitas atividades, muitas ocorrências, e agora nós vamos ter o nosso recesso aqui no final do ano. E a Casa de Paz e Amor, nesse ano de 2024-25, vai assumir os seguintes horários. Os trabalhos de Evangelho, Vibrações e Passes, aqueles que acontecem aqui no salão, eles não vão ter atividades nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. Fora essas datas, em horário normal, todos os trabalhos acontecerão. Somente nesses 4 dias é que a casa estará totalmente fechada. E aquelas atividades que são os tratamentos fechados, que ocorrem nas salas apropriadas aqui no andares superiores, elas vão ter as suas atividades em recesso do dia 24 até o dia 1º de janeiro. Dia 2 de janeiro, volta à atividade normal. Então, se alguém estiver passando por tratamento, nesse período, as atividades estarão em recesso. Tá ok? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, nós estamos aqui à disposição, a gente aqui que está na frente, os nossos colegas que estão, os médicos que estão sentados aí do lado. E qualquer dúvida, temos também a nossa livraria e temos também o nosso site
pazeamor.org, para vocês poderem consultar e ter as informações que desejarem. E também, eu acabei passando, não dando boas-vindas àqueles nossos companheiros que nos acompanham pelas mídias digitais. Todos os domingos estão nos presentes, tanto aqui fisicamente como digitalmente. E depois a gente retransmite esses trabalhos. E agora vamos começar a nossa parte espiritual. No nosso trabalho, a gente vai pedir para o João fazer a leitura da mensagem. Meu Deus do céu. Silene deu branco. Vai fazer para nós a leitura do Evangelho. A Vera vai fazer as vibrações iniciais. E hoje a palestra, como nós falamos, é sobre o livro do mês. E quem vai fazer a palestra para nós é o senhor Francisco Deiana, um dos trabalhadores aqui da nossa equipe, que ele preparou aí um trabalho com muita informação a respeito dessa obra. Um excelente trabalho a todos. Bom dia a todos. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas entre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a humanidade. Não se permitiu impedir o holocausto para o qual viera, nem o padecimento de muitas aflições que se impusera, para ensinar elevação espiritual e moral, desprendimento e abnegação àqueles que o quisessem seguir. E ainda hoje a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que desejam ardentemente por melhores dias, estimulando-os ao prosseguimento da tarefa e na autossuperação, ambicionando a plenitude. Que assim seja. Bom dia a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Cristo. O papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade descorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, e ensinar-lhes o caminho que conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Bom dia a todos. Fechando os nossos olhos, agradecemos ao Pai Celestial pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa bendita que nos recebe com tanto carinho. E assim pedimos a Ele que nos proteja, nos ilumine, nos livre da prática de todo o mal. E que possamos, com sabedoria, seguir os seus passos. Que assim seja, graças a Deus.
Muito bom dia a todos que estão aqui presentes e que nos assistem pelas mídias digitais. Hoje, como já antecipado pelo nosso amigo Wagner, nós vamos falar sobre o livro do mês, que é o Jesus e Nós. Uma edição muito bonita, de capa dura. Ele é da autoria do Dr. Bezerra de Menezes, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Existe uma prática por parte das editoras que publicam livros espíritas de colocarem com letras grandes na capa o nome do médium e embaixo, em letras menores, o nome do autor espiritual. O que, no nosso entendimento, é um entendimento um pouco equivocado, porque, como dizia Chico Xavier, e ele falava com larga experiência, o médium não escreveu nada. O autor do livro é o espírito. E ele, olha que ele publicou mais de 400 livros. Então, eu sempre costumo dizer, o livro é de autoria do espírito do Dr. Bezerra de Menezes. E psicografado por Divaldo. Não quer dizer com isso que o médium tenha menor importância. A importância é muito grande, mas a autoria espiritual é do espírito Bezerra de Menezes. Bom, esse livro foi publicado em 2023, ou seja, ano passado. Ele tem 36 pequenos capítulos distribuídos ao longo de 168 páginas. É um livro pequeno. Vamos falar um pouquinho sobre o autor espiritual do livro, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que em sua última encarnação na Terra, ele foi médico, ele foi político, empresário, escritor, pai amoroso de numerosa família. Ele teve 15 filhos biológicos e ainda uma filha adotada, e espírita, o grande discípulo de Ismael e de quem recebeu a nobre missão de ser o apóstolo da revelação espírita em sua expressão superior na pátria do Cruzeiro, o maior expoente das verdades espíritas de nosso país. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831, na cidade de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no interior do estado do Ceará. Em 1851, ele se matricula na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, colando grau 5 anos depois, em 1856. Logo em seguida, ele é admitido no Corpo de Saúde do Exército como cirurgião-tenente, onde ele permanece até 1860, ano em que ele é eleito vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Aqui na tela nós temos uma foto do Dr. Bezerra de Menezes com o fardão de vereador. Muitas pessoas acham que essa fotografia é do Dr. Bezerra de Menezes com a farda do Exército. Não é. Esse era o protocolo da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que tinha inclusive espada. Daí a confusão que muitas pessoas fazem. Bem, seguiram-se quase 3 décadas de profícua atividade política, marcada por rigorosa observância dos preceitos da democracia e da ética, entre vários mandatos, como em diversas legislaturas, tanto como vereador, como deputado-geral. Deputado-geral é o que hoje é o deputado federal, sempre pelo Rio de Janeiro, que era a corte, sede do Império. Entretanto, mesmo com as pesadas demandas dos cargos políticos, ele nunca deixou de exercer a medicina e de atender aos mais necessitados, mesmo que nada tivessem com que pagar as consultas, o que lhe valeu, ainda em vida, a alcunha de médico dos pobres. Em 1875, ele tem contato pela primeira vez direta com o espiritismo, por intermédio do seu companheiro, Dr. Joaquim Carlos Travassos, também médico, que lhe presenteia um exemplar do Livro dos Espíritos que ele tinha acabado de traduzir para a língua portuguesa. A propósito, o Dr. Joaquim Carlos Travassos foi quem traduziu para a língua portuguesa pela primeira vez o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Daí em diante, o Dr. Bezerra foi o catalisador de todo o movimento espírita, ou seja, a partir, eu esqueci de mencionar, no dia 16 de agosto de 1886, quando ele, numa sessão pública para mais de 1.500 pessoas, ele proclamou solenemente a sua adesão ao espiritismo. Bem, daí então, ele passou a ser o maior expoente do espiritismo na pátria do Cruzeiro. Em 1889, ele é eleito presidente da Federação Espírita Brasileira, tendo sido reconduzido ao cargo em 1895, ficando nesse cargo até o seu desencarne, pouco depois. Nesses anos que ainda lhe restavam aqui na Terra, ele foi o apóstolo da bondade por excelência, o verdadeiro chefe da família espírita no Brasil.
Dr. Bezerra regressa ao plano espiritual no dia 11 de abril de 1900. Ele desencarnou paupérrimo e muito cansado. Essa fotografia que está na tela é uma das últimas fotos dele. Paupérrimo, embora o seu consultório estivesse sempre cheio daqueles clientes que a maior parte dos médicos não queria receber. Era gente que não tinha dinheiro com que pagar as consultas. Desencarnado, o seu trabalho continuou e pode-se sentir a sua bondosa assistência nos livros e nas muitas e muitas mensagens que ele ditou aos grandes médiuns, como Francisco Cândido Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira e Divaldo Pereira Franco. E vale lembrar, Dr. Bezerra de Menezes é o mentor maior da nossa Casa de Paz e Amor, tendo sido um dos seus idealizadores no plano espiritual. Lembrando que o Paz e Amor, no próximo dia 26 de janeiro, completa 62 anos. Vamos conhecer um pouquinho agora, um pouco da longa história do médium Divaldo Pereira Franco. Ele nasceu na cidade baiana de Feira de Santana, no dia 5 de maio de 1927, sendo o caçula de 13 irmãos. Em 1946, com 16 anos, ele se diploma professor primário pela Escola Rural de Feira de Santana. Ele tem Joana de Ângeles como sua mentora desde 1945. O primeiro livro da dupla, O Mestre de Amor, foi publicado em 1964, seguindo-se dezenas de outras obras de autoria da mentora espiritual. E ainda, sempre sob a orientação de Joana de Ângeles, Divaldo publicou mais de 250 obras de mais de 200 espíritos. Dentre eles, o Dr. Bezerra de Menezes, da própria Joana de Ângeles. Podemos citar São Francisco de Assis, Leon Denis, Anália Franco, Amélia Rodrigues, Eurípides Barçanufo, Manuel Filomeno de Miranda, Vitor Hugo e Dona Ivone do Amaral Pereira. Aqui na tela nós temos a imagem de Joana de Ângeles, como ela se apresenta para o Divaldo. Em 1947, ele funda na cidade de Salvador o Centro Espírita Caminho da Redenção. 5 anos depois, em 1952, com parceria com o seu fiel amigo Nilson Souza Pereira, o chamado tio Nilson, ele funda a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes na cidade de Salvador tem conquistado o respeito e admiração da Bahia, do Brasil e do mundo. Hoje, aos 97 anos, ele é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, o fiel mensageiro da palavra do Cristo, pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita, tendo realizado, ao longo de mais de 75 anos, milhares de palestras em mais de 70 países, sendo portador de milhares e milhares de mensagens de conforto, tantos e tantos corações em busca de acalanto e de paz. Segundo Chico Xavier, Divaldo tem uma estrela na boca, de onde irradia a luz. E segundo a saudosa Dona Sueli Caldas Schubert, nos passos de Divaldo cintilam as estrelas que ele semeou, deixando uma esteira brilhante a indicar aos que estão andando o caminho da felicidade. Esse texto está no livro Semeador de Estrelas, em que a saudosa Dona Sueli traça um perfil biográfico de Divaldo Franco. Aqueles que estiverem interessados em conhecerem melhor a vida do médium baiano, eu recomendo que acessem o QR Codezinho, que tem aqui na página do Divaldo, no final, na pé de página, tem um QR Code, que vai levar a um link do YouTube, que tem uma palestra chamada Semeador de Estrelas, em que o próprio Divaldo narra a sua trajetória. Essa palestra, esse vídeo, não é uma palestra, é um vídeo, é de 2016 e dura cerca de 56 minutos. Embora seja de 2016, para quem está com 97 anos, a trajetória dele está muito bem caracterizada nos principais momentos ali. Recomendo bastante a pessoa vê-lo. E nunca é demais mencionar que, nesse momento, o querido Divaldo precisa de nossas vibrações também. Ele vem vivenciando momentos difíceis com a sua saúde física, portanto, lembremos deles também e nossas vibrações. Vamos agora passar, que eu sempre falo, a degustação do livro Jesus e Nós, que é uma coletânea de mensagens psicofônicas do Dr. Bezerra de Menezes pela mediunidade de Divaldo Franco. A editora esclarece
que, por serem provenientes de ocasiões e situações diversas, 23 dessas mensagens receberam título do autor espiritual e outras 13 somente vocativos, que se dirigiam àqueles em que ele estava falando, dependendo da situação. Bem, sempre tendo os ensinamentos do Mestre Jesus como base, o livro traz 36 chamamentos e alertas que nos proporcionam momentos de reflexão, de acalanto, de otimismo, tão importante nesses momentos que nós vivemos, de alento e de paz, e sobretudo, esperança, muita esperança, a ser aplicado diante das dificuldades, dores e padecimentos cotidianos, nesse período em que nós vivenciamos a grande transição planetária. E é importante citar, o Dr. Bezerra se refere diversas vezes no livro na transição planetária que nós estamos vivendo, para chegarmos na nova era. Nas palavras do próprio autor espiritual, o livro é uma proposta de como ser em relação a Jesus. Sejamos, desse modo, os servidores da última hora, fiéis ao compromisso, e sigamo-lo. Nós extraímos pequenos trechos de diversos capítulos, por considerarem que esses bem representam o belíssimo conteúdo e traduz o pensamento do Dr. Bezerra de Menezes. O nobre mentor conclama-nos a seguir seus ensinamentos e a promover a nossa transformação moral, a reforma íntima. E relembramos aqui, ele mesmo diz que o objetivo principal do Espiritismo é a reforma íntima nossa. O Espiritismo esse cuja mensagem pode ser comparada a uma lâmpada abençoada que irradia a luz. E a propósito de reforma íntima, todo mundo aqui lembra o que é reforma íntima? Bem, vamos sintetizar aqui. Reforma íntima é uma coisa muito fácil, né, Denise? A gente costuma conversar sobre isso lá no Boa Nova. Reforma íntima, de maneira simplificada, é um processo contínuo de autoconhecimento com o próprio objetivo de identificar os defeitos morais e transformá-los em virtudes. Não é fácil? A gente identifica o defeito moral e transforma em virtude. Não é não, gente. Reforma íntima é um processo longo, demorado, absolutamente pessoal, ou seja, só nós podemos fazer, e vem sempre de dentro para fora. Bem, identificar defeitos morais e transformá-los em virtudes. Na segunda mensagem do livro, o médico dos pobres nos relembra que nós fomos chamados para colaborar na edificação da era nova, em cujo limiar nós nos encontramos atualmente. E em belíssima analogia, ele nos diz que nós não devemos nos esquecer que vivemos ao longo do tempo, em várias encarnações, de equívoco em equívoco, através do insucesso, para desta vez nos libertarmos do homem velho e revestidos pela alva túnica nupcial do homem novo, realizarmos as bodas com a verdade. Que bela analogia, gente. Libertarmos do homem velho e revestidos pela alva túnica nupcial do homem novo, realizarmos as bodas com a verdade. Transformação do homem velho no homem novo. Novas dificuldades desenham-se nos céus da pátria do Cruzeiro, como em outras terras do nosso planeta. Lutas encarniçadas, violências e massacres atestarão a permanência da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem. Não nos sintamos cansados e tampouco permitamos que o desânimo se aloje em nossa mente ou em nosso coração. Que estejamos vigilantes. E muito importante, o honorável mentor nos traz a acalentadora notícia. Vejamos, o Brasil triunfará sobre os seus maus filhos. Nunca vos sentireis a sós. Perseverai, portanto, como até aqui, desfraldando a bandeira de Ismael, o protetor do Brasil, que é Deus, Cristo e caridade. Na sétima mensagem, nos é apresentado um panorama muito atual que hoje nós vivenciamos. E mais uma vez, o autor nos conclama a remodelação do caráter, a superação dos hábitos doentios e dos impulsos inferiores que todos nós temos. Em suma, de novo, a reforma íntima. E sobre esse tema, ele nos diz: dias difíceis estes, de perturbação, de quedas de ídolos, de renovação ética, de novos paradigmas
que tem sido buscado nas alucinadas expressões materialistas, quando facilmente Jesus sintetizou todas essas necessidades em um único e particular paradigma, que é a indispensável necessidade do autoencontro, sem o qual a falência dos objetivos é inevitável. Autoencontro, autoconhecimento, reforma íntima. Na mensagem 8ª, ele nos recorda que não nos encontramos nas terras a cultivar do Evangelho por acaso ou capricho das necessidades imediatas, já que nós nos comprometemos com os espíritos nobres para sermos os pioneiros humildes que preparam os caminhos dos missionários do amanhã. Quanta responsabilidade, da qual tantas vezes nós nos esquecemos. Nós nos comprometemos com a espiritualidade de sermos os portadores da mensagem de Jesus nessa fase. Todos nós que estamos aqui. E ele nos relembra que a terra nunca necessitou tanto de Jesus como hoje, e nos exorta. E depois, vivei Jesus divulgando pelo exemplo, no pensamento, nas palavras e nas ações. E aqui chamamos a atenção. Divulgar Jesus dentro da casa espírita é fácil. Não é apenas participando de palestras, participando de estudos aqui dentro. É pelo exemplo, no pensamento, nas palavras e nas ações, com todos, principalmente daquela porta para fora, com aqueles que estão ao nosso lado, vivenciando e trilhando os caminhos de dificuldade que nós temos na vida. Mais adiante, em capítulo que ele denomina a página de encorajamento, o médico dos pobres nos estimula a iluminar o lado sombra, que teme predominar, o lado sombra nosso, e que possamos dizer que somos instrumentos para a sua vontade, a fim de restaurar na Terra a superioridade do espírito, alterando as estruturas do planeta nesse momento em que se anuncia a nova era, novamente, que se caracterizará do começo pelas grandes transformações. Que tenhamos bom ânimo diante do sofrimento, que mantenhamos a coragem e de mãos dadas avancemos. Tem um capítulo que se chama Compromisso com Jesus. E nele o amorável mentor nos enche de esperança ao dizer que hoje, como outrora, há predomínio da força sobre a razão, da impiedade sobre a justiça, da anarquia sobre a ordem, da violência sobre a paz, do vandalismo sobre a harmonia, da agressividade sobre a pacificação. As criaturas humanas desnorteadas armam-se umas contra as outras, embora a voz do Mestre conclame que se deve amar umas às outras. E aqui, não estamos falando apenas de países que se amam uns contra os outros, não. Estamos falando de nós mesmos que nos armamos com o nosso próximo, que perdemos a paciência por banalidades, dentro de casa, fora de casa, no trânsito, no trabalho, na rua, por banalidades, podendo levar inclusive a tragédias. Isso é a mensagem de Jesus. Ele nos diz: não vos desespereis, entregamos ao pessimismo e amargura, a doença dos sentimentos ou indiferença com os destinos humanos. Não vos faltarão o apoio do Senhor. Assim, prossegui destemidos. Nunca vos sintais a sós, porque jamais o estareis. E lembremos que o próprio Jesus disse e ficou registrado no último versículo do último capítulo do Evangelho de Mateus, quando ele nos diz: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus registrou, nós não esquecemos disso, né? E Bezerra conclui nesse capítulo: levai aos nossos amigos, nossos irmãos de luta, o bom humor e a coragem, a esperança e a fé. Nada nos deterá. Ânimo, pois, meus filhos. Bem, meus amigos, cada página do Nobre Mentor nos traz à mente a nossa enorme responsabilidade ao termos abraçado os preceitos da doutrina espírita. Nós vivemos uma hora de muitos desafios, porém nós não somos mais ignorantes, como éramos no passado, quando permitíamos o luxo de nos equivocarmos, por não termos ainda encontrado a revelação lógica e clarificadora da palavra de Jesus. A nossa responsabilidade é agora muito maior. Não somos mais ignorantes, no sentido de que não ignoramos mais
a mensagem de Cristo. Nossa responsabilidade é hoje, espíritas, todos nós que estão aqui, que nos assistem pelas mídias digitais, somos muito mais responsáveis. Pensemos nisso. E importante nós colocarmos em prática o maior mandamento de Jesus. Lembra qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a si mesmo. E praticar a caridade como Ele também nos ensinou. Ou seja, sendo benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias e perdoando as ofensas, como está lá bem explicado no Livro dos Espíritos, na questão 886. Bem, nós estamos sempre nos lamentando do sofrimento, das dores, das dificuldades, mas nós nunca devemos nos esquecer que o Evangelho de Jesus, que está ao alcance de todos nós, é um tratado rico de terapias preventivas e curadoras para as mais complexas enfermidades do corpo, da emoção e da mente, todas elas decorrentes das infecções morais do espírito. E aqui nós lembramos que o Evangelho é o grande compêndio de alfabetização espiritual. Está ao alcance de todos nós para nós fazermos a nossa reforma íntima. Estamos convidados a contribuir com os missionários do amor nesta fase de transição planetária para promover a nova era que todos nós desejamos de mundo de regeneração. Estejamos certos de que juntos somos forças de amor. Separados, estaremos sujeitos à desagregação. Importante mantermos a certeza de que estamos na construção da obra do Cristo, colaborando para essa nova era de amor e de fé. E a propósito de transição planetária, vejamos ainda o que o novo mentor nos diz sobre esse tema na mensagem 4. Nós que encontramos a doutrina espírita, fruímos a felicidade ímpar de compreender que depois desta noite virá o dia de bênçãos da nova era. Já descobrimos a realidade da vida espiritual e entendemos que o amor é a solução para todos os problemas e a solidariedade é o caminho por onde chegaremos ao porto da paz. Tende coragem, porfiai no bem, assentai nos hábitos salutares os vossos sentimentos e lutai contra as imperfeições morais que residem no mundo íntimo de todos nós. Tende, pois, bom ânimo e continuai no bem. Aqui estamos num ato de fraternidade para dizermos que, antes de vos reencarnar, como nós já dissemos, vos comprometeste com a construção da era nova e do mundo melhor. Enfim, meus queridos amigos, nesse pequeno livro, Dr. Bezerra de Menezes nos traz uma bela mensagem de otimismo, lembrando que por mais difíceis que sejam os caminhos, por mais complicadas que sejam as situações que nos cercam, e por mais que o materialismo, o egoísmo e o pessimismo estejam a imperar presentemente neste nosso planeta em transição para a nova era, o Mestre Jesus estará sempre ao nosso lado. Estejamos também nós com Ele. Essa foi a singela apresentação, meus amigos, a degustação que eu sempre digo, do livrinho Jesus e Nós. É um estímulo à leitura que eu espero que todos saiam daqui e peguem para ler. É um livro maravilhoso. Eu vou encerrar essa nossa apresentação com 2 trechos de 2 capítulos intitulados Palavras de Alento e Convite de Urgência, onde o Dr. Bezerra nos faz interessante chamado. Preste atenção. Quem encontra Jesus não é mais o mesmo. Voltai, voltemos aos vossos lares, tocados por Jesus. Dai notícia da sua presença em vosso coração a todos, pela cordura, pela humildade, pela misericórdia. Que as perturbações não vos inquieteis, que as provocações não vos perturbem, para que todos saibam que Jesus está convosco e que vós estáis com Ele. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes, obrigado, Divaldo Franco, e muita paz e luz a todos, com a graça de Deus.
chegado então aquele momento, né, que todos nós vamos procurar assentar, né, no nosso banco, com assim o corpo bem relaxado, as mãos espalmadas sobre os joelhos, para ficarmos numa posição correta, né, para recebermos a benesse do passe, onde nossos irmãos que se prepararam desde muitas horas antes para esse momento. E o que os irmãos espirituais já fizeram toda aquela verificação e já viram a necessidade de cada um de nós. Então vamos fechar os nossos olhos tranquilamente e os nossos médiuns iniciando assim a transmissão do passe. Vibremos com muito amor, com muito carinho, sentindo a presença de Jesus, mentalizando Jesus com as suas mãos espalmadas, como ele sempre fazia quando tratava daquelas pessoas, daqueles pequeninos que o procuravam para receberem a benesse da cura. E essa cura nós sabemos que é uma cura espiritual. Esses fluidos que são trazidos pela espiritualidade, eles vão penetrando em nosso perispírito, alcançando assim o nosso corpo físico, para que possam ser refletidos nos órgãos que nós temos, principalmente aqueles órgãos que se encontram adoentados e que muitas vezes aqui adentramos a casa de paz e amor para recebermos esse alento e essa benesse do passe de cura. Vibremos com muito amor, com muito carinho, iniciando no alto da nossa cabeça, no coronário, abrindo esse centro de força como se fosse uma flor de lótus, que se abre intensamente para receber toda essa luz, todos esses fluidos que partem para a iniciação do nosso passe. Vibremos com amor, com carinho, sentindo toda essa irradiação amorável. No coronário, no frontal, no laríngeo, no cardíaco, no esplênico, plexo solar, no genésico, descendo pelas nossas pernas, dando a volta pela sola dos nossos pés, subindo lentamente através das nossas pernas até o básico, que fica no final da nossa coluna vertebral. E essa luz vai se espargindo, subindo lentamente pela nossa coluna vertebral, iluminando todas as vértebras, subindo até o bulbo, fazendo essa volta incrível em todo o nosso corpo físico, nosso corpo perispiritual, chegando novamente no coronário. Assim, estamos auridos de todas essas benesses amoráveis que os irmãos espirituais trazem com tanto carinho, com tanto amor, completando assim
o tratamento que já iniciaram desde os momentos em que nós acordamos e que mentalizamos já o caminho que nos traz até o paz e amor, e chegando aqui, nos portões, na porta do nosso paz e amor, vibrando intensamente, sem nos preocuparmos com os gritos das crianças, com o choro, porque isso é normal. Hoje, elas estão aqui nessa condição, né, muitas vezes, mas amanhã estarão no futuro, fazendo o que nós fazemos hoje, levando paz e amor à frente, firme e valoroso, porque do futuro depende o nosso presente. E essas criancinhas já são preparadas com muito amor pelos irmãos espirituais, para que nesse futuro possam tomar posse das benesses aqui do paz e amor, das tarefas espirituais. Então, vamos trazer as criancinhas, deixá-las à vontade, sem que os pais se preocupem. E assim nós vamos conduzindo os nossos trabalhos, e nós vamos agora mentalizar o nosso lar, a nossa família, essa família que Deus colocou para nós, para que nós possamos evoluir com eles. São os pais, são os filhos, enfim, toda a família, a partir dos avós, dos bisavós, e toda essa corrente amorável que nos traz até o presente, que nós possamos, com muito respeito, homenagear todos os nossos antepassados. E assim a família se reúne no culto do Evangelho do Lar, que possamos escolher um dia da semana, para que lá no nosso lar nós possamos instituir também meia horinha, que seja para a leitura do Evangelho, para os comentários entre a família, para as vibrações, para que o nosso lar possa ser sempre amparado por essa espiritualidade, para que sempre tenhamos paz, harmonia, muito amor, como disse o nosso querido irmão, porque o amor é a base de tudo. A família que tem amor, ela leva para o mundo, afora, esse sentimento tão amorável que faz o progresso de todas as pessoas. Vibremos intensamente pelo nosso lar, que possamos transformá-lo nesse farol de luz, e que essa luz possa alcançar, se moramos num prédio, os nossos irmãos que moram em todos os andares desse prédio. Se moramos em casa, que possamos levar para todas as casas da nossa rua essas vibrações de amor, que essa luz possa penetrar e adentrar esse lar. Que possamos vibrar intensamente pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, enfim, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, fazendo com que esse Evangelho da manhã possa calar fundo em cada coração. E assim sucessivamente, nós vamos vibrando pelos hospitais, pelas casas que recebem as crianças, pelos orfanatos, pelas casas que recebem os nossos irmãos experientes em anos, que são erroneamente chamados de velhos, né? Pois ali está um coração que vivenciou experiências maravilhosas e que muitas vezes
se sentem abandonados nesses lugares, que nós possamos, sempre que possível, fazer uma visita, levar a eles o nosso carinho, o nosso amor. Enfim, que todos possam se beneficiar. Nossos irmãos que estão nas ruas, nossos outros irmãos que infelizmente estão naquela dita localidade em que eles muitas vezes são alcançados pelos vícios. Vamos vibrar intensamente por eles, para que esse lugar possa se transformar num pronto-socorro e que os irmãos espirituais possam estar ali também, juntamente com eles, intuindo-os para que eles possam tomar um novo caminho, o caminho de tratamento, o caminho de esperança, através da modificação de cada um, da transformação de cada ser humano. Vibremos com carinho, com amor, então, pela nossa cidade, pelo nosso país e além fronteiras. Quantos países que se encontram em guerra, não é? E que nós possamos, sempre que vermos uma notícia, sempre que nós ouvirmos essas notícias que entristecem os nossos corações, mas que nos dão a certeza de que Jesus está a postos, esperando de todos nós, sejam encarnados ou desencarnados, que possamos transformar o nosso planeta num planeta de reconstrução, um planeta de reabilitação, primeiramente. E assim, todos unidos pela força do amor, pela força das nossas vibrações, dos nossos pensamentos positivos, da nossa alegria de viver. Porque embora nós tenhamos assim tantos momentos preocupados, né, com toda a situação, mas que nós possamos também lembrar que nós temos a alegria, que nós temos a paz interior, que nós podemos vibrar com muito carinho, com muito amor, como disse o nosso irmão na palestra, porque Jesus estará sempre conosco, nos aguardando, nos esperando, para que possamos fazer o melhor que nós podemos. E assim, agradecidos por todos esses momentos em que nós estamos aqui na família nucleana, recebendo essas benesses, vibrando pelas urnas lá fora, vibrando pelos companheiros que estão ao nosso lado, vibrando intensamente com os irmãos espirituais para iniciarmos uma semana plena de muito amor, de muita saúde, na certeza de que Jesus está conosco. E como esse mês falaremos tanto de Jesus, lembraremos Jesus desde a sua infância até a sua maioridade, que nós possamos sentir sempre a sua presença através do Evangelho e através dos seus ensinamentos. E que nesse momento, enquanto nós fazíamos as vibrações, os nossos irmãos espirituais estão junto das urnas lá fora, fluidificando todos aqueles nomes que ali estão, e também a outra equipe fazendo essa irradiação junto às águas que nós trouxemos, que estão aqui junto a nós, ou então que estão no nosso lar, aguardando esse momento em que nós vamos mentalizar os vasilhames de água, todo iluminado, recebendo as benesses de medicações espirituais, para que essa água possa ser sorvida, possa ser bebida, juntamente com os medicamentos que os médicos aqui da Terra são intuídos a receitar a todos nós.
E assim, agradecidos, nós vamos encerrando o nosso trabalho, pedindo a Jesus, fica conosco, Jesus, que nós estaremos sempre esperando a sua presença moral e a sua proteção durante toda essa semana, o resto do ano, né, que nós estamos já no finzinho do ano, que nós possamos nos lembrar sempre da ajuda que o Paz e Amor oferece a tantas criaturas que vêm aqui em busca do alimento, não só do corpo, mas do alimento para o espírito. Que possamos vibrar intensamente, agradecendo a toda a colaboração que foi nos dada durante o ano, para que as nossas famílias assistidas pudessem ter um Natal feliz. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê uma semana plena de muita paz. Só para os médicos se ligarem 5 minutos antes de sair, para a gente acertar o negócio de entregar o prato, a confraternização. Bom, pessoal, antes de nós fazermos o sorteio, queria solicitar aos trabalhadores do horário, nossos médicos trabalhadores, que permanecessem no salão após o encerramento por alguns minutinhos, para acertarmos alguns detalhes da nossa confraternização na próxima semana. Bem, então agora é o momento do sorteio. Lembrando o seguinte, quem não for sorteado, corre para a livraria, que ainda tem alguns exemplares, porque este trabalho é o último trabalho em que é apresentado o livro, então deve ter alguns ali na livraria ainda. Vamos lá, númerozinho na mão. O primeiro número é o 276. Opa, já saiu de primeira lá atrás, ó. Muito obrigado, gente. Por favor, dê um númerozinho lá para a Cleusa, lá na frente, para nós recolhermos. Obrigado. De Deus, paz e amor em Jesus.